Senhor, queridos irmãos. Hoje nós vamos comentar a lição número 9. O assunto da lição são as histórias e as poesias falam ao coração. As histórias e as poesias falam ao coração. O texto áureo da nossa lição: estou aflitíssimo, vivifica-me, ó Senhor, segundo a tua palavra. Salmo 119, verso 107. A verdade prática: os livros históricos e poéticos mostram a soberania e a sabedoria divinas. O relato dessas verdades produz fé e esperança em nossos corações. A leitura bíblica em classe está em Deuteronômio, capítulo 6, versículos 20 a 25, e Salmos 119, versos 105 a 108. Salmos não é capítulo, é número Salmo 119. E os versículos, entre aspas, são versos, não são versículos, assim como nos livros poéticos. Muito bem, o comentarista coloca na introdução do nosso assunto que a Bíblia faz uso de gêneros literários. Temos livros históricos, temos poesias, temos prosas, tudo isto dentro da literatura, dentro da leitura bíblica, dos livros bíblicos. Os livros históricos da Bíblia. Vamos apelar aqui para a nossa mente, ver se nós conseguimos aqui falar os livros históricos. Os irmãos nos acompanhem. Começa com Josué, Juízes, Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis, primeiro livro de Crônicas, segundo livro de Crônicas. Esdras, Neemias e Esther. Se não cometi um lapso de memória, falei todos corretamente. Josué foi um homem que Deus escolheu para substituir Moisés. Moisés, ao sentir, ao perceber que os seus dias já estavam findando, ora ao Senhor e pede ao Senhor: Senhor, prepara um homem que saiba entrar, que saiba fazer o teu povo entrar, saiba fazer o teu povo sair. Não deixa o teu povo como ovelhas que não têm pastor. Ele estava pedindo, rogando, é como se ele dissesse: tem misericórdia, Senhor. Ele poderia dizer: eu estou partindo, os meus dias já estão no fim. E o Senhor disse para Moisés: escolhe Josué, o filho de Num, o homem que tem o Espírito. Essa frase é muito forte. Escolhe Josué, o filho de Num, o homem que tem o Espírito. Tem que ter o Espírito de Deus. O ministério tem que ser selado pelo Espírito de Deus. O ministério do homem de Deus tem que ter o Espírito de Deus. Josué, que já acompanhava Moisés há muitos anos, era um assistente de Moisés, foi levado diante do povo pelo sumo sacerdote Eleazar, foi imposta as mãos sobre ele, foi dada autoridade para ele diante do povo, e ele foi consagrado o líder do povo de Deus no lugar de Moisés.
E ele fez um trabalho maravilhoso, dando grandes vitórias ao povo de Deus e introduzindo o povo de Deus na terra prometida, Canaã. Muito bem. Mas, queridos irmãos, houve um período na história que, aliás, o povo sempre estava meio que em altos e baixos, né? Mas houve o período dos juízes. O povo continuava nesse caminhar, ora lá em cima, ora lá embaixo, desobedecendo a Deus, ora obedecendo. E Deus levantou homens que foram apoderados pelo Espírito Santo para serem juízes diante do povo. Esses homens julgavam as causas do povo, analisavam as causas do povo, né? E além deles julgarem as causas do povo de uma maneira geral, eles também, quando o povo era afligido pelas nações circunvizinhas, devido às suas desobediências a Deus, eles também, quando o povo se arrependia, Deus usava esses juízes para enfrentarem, para batalharem, para lutarem contra os inimigos do povo de Deus e dar vitória ao povo de Deus. Muito bem, esse período durou em torno de 325 a 400 anos. As datas são meio variáveis, elas não são muito exatas. Foram 12 líderes, 12 juízes. Otniel, que enfrentou a Mesopotâmia. Eude enfrentou os moabitas. Sangar enfrentou filisteus. Sansão enfrentou os filisteus. Gideão enfrentou midianitas, né? Jefité enfrentou os amonitas. E esses eram os juízes que Deus tinha levantado. Mas existiam também juízes secundários. Esses secundários ajudavam os juízes nas causas, no número grande de causas que tinham para eles julgarem. Os juízes secundários ajudavam no julgamento dessas causas pequenas, né? Eram juízes auxiliares dos juízes titulares, digamos assim, como seria o nosso linguajar hoje. Então, queridos, vejam, os juízes foram pessoas apoderadas pelo Espírito Santo de Deus para julgar e para lutar em prol do povo de Deus. E Deus sempre deu vitória, porque eles eram apoderados pelo Espírito Santo de Deus. Muito bem, queridos. Caminhemos um pouco mais. Vamos agora para a história dos reis. Né? Vamos para a história dos reis agora. O primeiro rei de Israel, todos sabem, foi Saul, consagrado rei, ungido rei em 1050 a.C., mas Saul fracassou. Saul falhou diante de Deus. Saul fez o que não era para fazer. E diz a Bíblia que Deus rejeitou Saul. Deus rejeitou Saul, mas quando Saul ainda estava no poder, já rejeitado por Deus, Deus ordenou ao profeta Samuel que fosse em Belém, na casa de Jessé, e dentre os filhos de Jessé, escolhesse um rei para Israel. E Samuel foi. E quando ele chegou lá na casa de Jessé, em Belém, estava apresentando sacrifício para ungir no decorrer do sacrifício, ungir um dos seus filhos rei sobre Israel. Os filhos de Jessé começaram a passar um por um diante de Samuel. O primeiro foi Eliabe, moço bonito, de boa aparência. Eu creio que até Samuel deve ter pensado, provavelmente é esse, homem de boa aparência, bonito. Mas o Senhor disse, não é este. O Senhor rejeitou. Disse, o homem vê a aparência, mas eu vejo o coração. É o coração, queridos.
A aparência, às vezes, é até bonita, mas o coração tem que estar conforme Deus quer. Depois de Eliabe, veio Abinadab. Também não era o escolhido. Veio Samar, também não era o escolhido. Depois de Samar veio Natanael, também não foi o escolhido. Depois de Natanael veio Radai, também não era o escolhido. Depois de Radai veio Ozen, também não era o escolhido. Depois veio Eliú, o 7º filho, também não foi escolhido. 7 filhos passaram. E Samuel disse, acabaram-se os mancebos, não tem mais, como? Aí Jessé disse, não, ainda tem um que está lá apacentando as ovelhas, um moço novo, manda vir, traz. Era Davi. E chega Davi. Quando ele passa na frente de Samuel, o Senhor disse, este é o meu escolhido, ungiu. E ele foi ungido com azeite. E diz a Bíblia que daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. E nós conhecemos o ministério e a vida de Davi. Davi teve seus percalços, teve suas dificuldades, teve seus problemas, teve seus fracassos, mas teve suas vitórias, teve seus lauréis. Deus esteve sempre com ele, nas dificuldades, nas lutas e nas vitórias, porque ele era um homem segundo o coração de Deus. Muito bem. Depois de Davi veio Salomão, também um homem escolhido por Deus, mas que teve fracassos. Em decorrência de acordos políticos, acabou tendo um harém com mais de 1000 concubinas e Deus não se agradou disso. Depois de Salomão veio Roboão. E Roboão, quando assumiu o trono, ali, naquele início, naquela organização, né, vamos dizer, naquela transferência, né, para Roboão, ele chega para o povo e ele consulta seus amigos, consulta os anciãos, e ele acaba decidindo que ele iria pesar a mão sobre os impostos, que ele ia carregar a carga tributária do povo, né? E aí o povo se revoltou, o povo se rebelou, e houve uma divisão no reino. Aí foi o reino do norte, 10 tribos para o reino do norte, com Jeroboão, e 2 tribos ficaram no sul, Judá e Benjamim. Ficaram no sul com Roboão. Muito bem, mas as tribos do reino do norte não obedeceram a Deus, estavam sob o domínio de Jeroboão, completamente praticando heresias contra o Senhor. O tempo não dá para comentarmos, mas eles praticavam heresias contra o Senhor. E Deus os castigou. Eles foram levados para o cativeiro assírio. No ano 733 a.C., Tiglat-Pileser III levou o nordeste do reino do norte todo cativo para a Síria, a parte norte e leste do reino do norte. O nordeste do reino do norte, em 733 a.C., foi levado cativa para a Síria por Tiglat-Pileser III. Muito bem, essa foi uma etapa da deportação. Mas no ano 722 a.C., o restante do reino do norte foi levado cativo para o cativeiro assírio por Salmaneser, ou Salmanassar, que iniciou essa deportação. Mas ele não terminou a deportação, foram pouco tempo, e quem concluiu a deportação em 722 a.C. foi Sargão II. Ele completou a deportação. Então, o reino do norte foi todo para a Assíria, cativos para a Assíria. No ano 722 a.C., por Sargão II, como um castigo de Deus. Muito bem. Judá, o reino do sul, Judá e Benjamim, as 2 tribos que estavam no reino do sul, também foram cativas para a Babilônia, também por desobedecerem ao Senhor.
Deus os castigou. E no ano 605 a.C., foi a primeira etapa cativa para a Babilônia. Foi Daniel e seus 3 amigos, Sadraque, Mesaque e Abidnego. Isso 605 a.C. 597 a.C. foi a segunda etapa. Foram 10.000, entre esses 10.000, o profeta Ezequiel, também deportados para a Babilônia. No ano 586 a.C., foi a última parte, foi a última etapa da deportação. Foram para a Babilônia e o restante da população que estava em Judá, e o rei era o rei Zedequias, que seus olhos foram furados e ele foi levado preso para a Babilônia, onde foi executado e seu corpo foi cremado. Muito bem, muito bem. Mas aqui, queridos irmãos, cabe um comentário, porque há, sim, às vezes uma dúvida. O Reino do Norte foi cativo para a Assíria. O Reino do Norte foi cativo para a Assíria. E o Reino do Sul foi cativo para a Babilônia. Mas o Reino do Norte foi cativo para a Síria. A última deportação foi no ano 722. Portanto, antes do cativeiro babilônico, eles estavam lá. Quando a Babilônia derruba o Império Assírio, o Reino do Norte era cativo, lá na Síria. Agora o Império Assírio caiu, quem tomar conta agora é o Império Babilônico, com os cativos do Reino do Norte já lá. Agora, eles também levaram cativos para lá, no ano 586 a.C., eles completaram as deportações, eles levaram as 2 tribos do sul, Judá e Benjamim. Então vejam que as 10 tribos do Reino do Norte se encontraram no Império Babilônico com as 2 tribos do sul, Judá e Benjamim. Então ali ficaram cativas, agora todo Israel, cativos do Império Babilônico. É porque existem algumas dúvidas, alguém fica em dúvida, o que aconteceu com o Reino do Norte? Porque o pessoal de Judá, né, Judá e Benjamim, depois de 70 anos, como diz as profecias, não vamos entrar no detalhe, foram libertos. Mas com os assírios, aqueles que tinham sido levados para a Síria, os do Reino do Norte, também acabaram sendo libertos juntos com os de Judá e de Benjamim, porque eram todos cativos. Para a Babilônia, eram todos cativos. Mas, queridos irmãos, isso era para tirar uma dúvida apenas. O Império Babilônico caiu no ano 539 a.C., quando entrou o Império Medo-Persa. Ciro, e Ciro foi o imperador citado pelo Antigo Testamento, pela Bíblia. Isaías chamou Ciro 130, 150 anos antes. Ele nem conhecia Ciro não tinha nem nascido, e ele falou o nome de Ciro na sua profecia. Chamou Ciro de o meu ungido, o meu pastor. Veja como Deus fala, 130, 150 anos antes, né? Aí o Império Medo-Persa assume o poder no ano 539 a.C. E aí depois eles já começaram a liberar os cativos, dar uma abertura. Eles já tinham assim a liberdade de sair, de ir até Jerusalém. Esdras, por exemplo, teve autorização no ano 457 a.C. para ir a Jerusalém. Esdras a função dele era sacerdotal. E ele era um sacerdote, ele ensinava a palavra de Deus e ele era um líder religioso. E ele foi a Jerusalém para reedificar o templo que havia sido destruído. No ano 444 a.C., Neemias saiu. Agora, Neemias sai como
governador, liberado pelo rei Artaxerxes. Ele vai, Neemias, para reconstruir os muros de Jerusalém. Então, Esdras, para reconstruir o templo, ele era um líder religioso, Neemias era um governador e saiu para reconstruir os muros. A reconstrução dos muros, do templo, é assunto também muito amplo para outro momento. No ano 334 a.C., o Império Grego derruba o Império Medo-Persa e toma o poder. Alexandre o Grande derrubou o Império Medo-Persa. Mas o Império Grego durou pouco tempo, que Alexandre morreu. Se não me foge a memória, foi dentro de 2 anos, se não me foge a memória. E aí entrou o período helenístico. Depois do período helenístico, no ano 63 a.C., o Império Romano toma o poder. Seria um outro comentário que nós não temos tempo. Aqui nós estamos discutindo, falando sobre livros históricos, sobre a história, baseados no que está na lição. Vamos agora falar sobre os livros sapienciais e poéticos. Por exemplo, um dos livros poéticos, Eclesiastes, é um livro que a sua estrutura literária é em prosa, é discursiva. É como nós falamos, é como eu estou falando aqui. É o estilo literário do livro de Eclesiastes. Eclesiastes, Provérbios e Jó são livros poéticos. Salmos é livro poético. Eclesiastes inicia dizendo: tudo é vaidade. Eclesiastes capítulo 1, Eclesiastes 1 e verso 2. Tudo é vaidade. Quer dizer, tudo é efêmero, tudo é passageiro, tudo é superficial, tudo é muito rápido. Ele diz que a vida é vaidade. Ele quer dizer que a vida é efêmera, passageira, rápida. É como a flor que nasce, ela desabrocha, vem o sol, ela se queima, suas pétalas, bate o vento e ela desaparece. Assim é a nossa vida. É rápida, efêmera e passageira. Por isso, temos que aproveitar para adorar e louvar ao nosso Senhor, enquanto Ele nos dá o fôlego de vida. Provérbios afirma que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Temor aqui não é medo, mas temor é respeito, reverência. Quem respeita, quem reverencia o Senhor é sábio. É sábio. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Respeitar, reverenciar ao Senhor é sabedoria. Jó, um livro sapiencial. O tema de Jó é o sofrimento. Jó é o livro mais antigo da Bíblia. Não é Gênesis, é Jó. O primeiro livro escrito foi Jó. Quando? Não tem data, ninguém sabe a data. Por quem? Também o autor é desconhecido. Sabe-se que Jó, talvez tenha vivido no período patriarcal ou até antes de Abraão. Jó era de Uz, que depois passou a ser chamado Edom, que depois foi dos nabateus. Edom, Edom era uma cidade da Transjordânia, que hoje é a Jordânia. Edom, hoje, onde era Edom, Petra, que eu não sei se ainda é hoje, uma das 7 maravilhas do mundo, mas é um lugar muito bonito, muito lindo, mostrando a Edom antiga. Foi uma das 7 maravilhas do mundo. Fica em Petra, no sul da Jordânia, ao sul da Jordânia. Jó foi um homem rico, muito rico, ele era o maior do Oriente, mas foi fiel a Deus.
Ele perdeu tudo, ele perdeu a saúde, ele perdeu a riqueza, ele ficou miserável, ele não tinha mais nada, nem saúde, nem família, não tinha nada, ficou um mulambo, ficou um mulambo. Mas ele não negou o Senhor, ele continuou firme com sua fé em Deus. Ele cria que se Deus o levasse naquela situação, ele estava salvo, ele estaria na presença do Senhor, porque ele tinha uma fé inabalável em Deus. Mas Deus o abençoou, Deus lhe deu o dobro da sua fortuna, Deus lhe deu nova família, Deus lhe deu mais 40 anos de vida. Essa situação toda ele passou, ele tinha 170 anos, mais 40, 210 anos. Ele viveu em torno de 210 anos, porque foi um homem fiel a Deus. Nós devemos ser fiel a Deus em quaisquer circunstâncias. Quando tudo está perdido, quando tudo está no fundo do poço, quando não tem mais esperança, nós temos que ser fiel a Deus e Ele vai nos recompensar. O livro de Salmos é um outro livro poético. É um gênero literário, um dos gêneros literários mais rico e belo. Ele atinge o coração do homem. São 150 salmos. Desses 150 salmos, 73 foram escritos por Davi. Aproximadamente metade dos salmos foram escritos por Davi. Salmo quer dizer louvor. Ele tem adoração, ele tem cânticos, não é? E fala do Messias, E o Salmo, tem um Salmo interessante, que é o Salmo 29, a parte B, o verso 2, que diz: adorai ao Senhor na beleza da sua santidade. Adorar ao Senhor na beleza da sua santidade, beleza aqui é a perfeição da santidade de Deus. Adore a Deus na perfeição da sua santidade. Em Deus tudo é perfeito, todos os atributos de Deus são perfeitos. A santidade é um atributo de Deus e é perfeita. Adoremos a Deus na perfeição da sua santidade, porque Ele é digno de toda a honra, de toda a glória e de todo o louvor. Cantares de Salomão, ele ilustra um compromisso, amor, fidelidade no casamento. Esse foi o pensamento colocado pelo comentarista da nossa lição. Mas existem outras interpretações, existem outros pensamentos. Deus é soberano. Ele corrigiu a rebeldia do seu povo, mas ele deu vitória ao seu povo. Seu povo venceu batalhas, venceu lutas, venceu dificuldades, colocou seu povo lá em Canaã. Por quê? Porque ele é soberano, ele pode todas as coisas. Só a soberania de Deus é que pode todas as coisas. Deus é soberano. Deus é a fonte da sabedoria. Deus é a fonte da sabedoria. Toda sabedoria emana de Deus. Eu diria até que Deus é a própria sabedoria. Deus é a sabedoria. A sabedoria é a arte de aplicar os conhecimentos. Eu posso ter muito conhecimento, mas não saber aplicar os meus conhecimentos. Uma pessoa pode ter o mesmo nível de conhecimento que eu tenho e saber aplicar melhor os conhecimentos. Quer dizer, ela tem mais sabedoria. Glórias a Deus. Devemos adorar a Deus. Somente a Deus nós devemos adorar. Somente Ele é digno de toda a honra, de toda a glória e de todo o louvor. Adoremos este Deus que tanto tem feito por nós. Nas lutas, nas dificuldades, nos problemas, Ele sempre tem estado conosco. Só o Senhor é Deus e digno de todo o louvor. Muito obrigado, meus irmãos, pela atenção. Agradeço os irmãos, que essas palavras sejam de edificação para todos e até a próxima. Amém, queridos. Deus os abençoe.